Fala pessoal, hoje nós vamos aprender um pouquinho com a minha mochila. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, tá? E hoje eu quero que você seja meu gênio da lâmpada. Eu quero te fazer três pedidozinhos, tá? O primeiro, curta esse vídeo aqui, ó, bem aí no celular, onde você estiver, é fácil, não demora. E a coisa, enquanto eu tô falando bem aqui, ó, enrolando, você desceu bem aí pra você não perder nada do vídeo, desceu, curtiu, e isso, daqui a pouco no final você vai comentar, tá? Não vai pular o vídeo. Segunda coisa, depois que você comentar no final do vídeo, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. Não vai precisar 5, 10, 20, 30, não, uma pessoa. Ou se você quiser fazer no atacado, posta lá no status do seu WhatsApp ou no Stories lá do seu Instagram, tá bom? Que aí você alcança muitas pessoas e com pouco trabalho. E o terceiro pedido é, acompanhe esse vídeo até o final. Porque eu creio que assim como eu aprendi com essa história e com a minha mochila, você também vai aprender, tá bom? Então, vem comigo, vem. Eu acredito que todos vocês tiveram, ou têm, ou já pensaram em ter uma mochila. Porque a mochila ela tem um propósito com ela, que é o propósito de te auxiliar, sabe? Ela é como se fosse uma carreta. Já viu a carretinha, aquela caminhonetezinha que vai atrás do carro, que tem um engate? Porque quando às vezes a coisa não cabe no carro, você coloca uma carretinha atrás do carro que cabem as coisas lá, né? A mochila é mais ou menos isso para o nosso corpo. Quando nós temos muitas coisas que não cabem dentro do nosso corpo aqui, não dá mais para carregar aqui, você coloca na mochila e a mochila te ajuda a facilitar, sabe? Essa sua transição, essa sua estadia, essa sua movimentação, né? Só que a mochila, ela representa muito mais do que isso, muitas vezes para nós. E hoje eu queria trazer uma simbologia dentro da história e da função da mochila. Eu queria que você compreendesse hoje a mochila como a sua vida, sabe? Então, você carrega consigo a sua vida. E muitas vezes, dentro da sua mochila, tem muitas coisas, correto? Por exemplo, uma blusa de frio, sabe? Nem minha é essa blusa de frio aqui, tá? Mas por quê? Às vezes você vai passar por algumas necessidades e o que tem na sua mochila, na sua vida, vão te ajudar. Às vezes, como experiência, como proteção, você vai ter muita coisa. Como, por exemplo, vai precisar de beber água. Todo mundo carrega na mochila um copo, correto? Para proteger do coronavírus, todo mundo carrega um álcool em gel. Na sua vida, você vai precisar ou não vai precisar de ferramentas para algumas coisas? As experiências que você traz, carregam consigo algumas coisas para te ajudar, algumas ferramentas. Além, com certeza, de muito conhecimento que você carrega consigo, sabe? Muitas coisas, muitas histórias que você carrega consigo. A questão é que muitas vezes, dentro da nossa mochila, nós também carregamos coisas que são desnecessárias, sabe? Coisas que não têm utilidade, coisas que não fazem bem para nós, coisas que só vêm nos prejudicar toda vez que nós lembramos. Não traz uma alegria, não traz um sorriso, só traz tristeza, prejuízo. E, infelizmente, muitas pessoas na sua mochila, na sua vida, estão carregando coisas muitas vezes mais desnecessárias do que necessárias. Sabe, nós ainda estamos vivendo com o medo do passado, nós ainda estamos vivendo as histórias do passado, nós ainda estamos vivendo as coisas que já não cabem mais para o nosso tempo. Hoje está fazendo muito calor, sabe? E eu não tenho necessidade de carregar mais a minha blusa de frio. Mas eu quero ser ouvido, eu quero ter alguma função, eu quero fazer alguma coisa. E acontece que muitas vezes, tudo que nós colocamos, tudo que está aqui, está impedindo de que o principal caiba aqui dentro. Sabe o que é? Às vezes é o nosso relacionamento com Deus. Às vezes é a nossa intimidade. E eu não estou falando de você passar 1, 2, 3, 4 horas, não. Eu estou falando de você fazer uma vida devocional. Não é só sobre orar, não é só sobre ler a Bíblia, não é só sobre ir à igreja. É sobre dia após dia você estar num relacionamento com o Senhor. Mas a sua vida está tão atumultuada, tão atribulada, tão cheia de coisa, que não tem espaço mais para Deus. Sabe?
E esses dias eu cheguei a essa palavra e a esse ensinamento, porque esses dias eu, como professor, sempre carrego minha mochila para onde eu vou. E eu comecei a tirar um monte de coisa da minha mochila que não tinha mais serventia para mim, não tinha utilidade. Eu usei há um tempo atrás, tinha até máscara, tinha aqui, mas que já passou, sabe? Não tem mais serventia para mim hoje, não tem mais utilidade para mim hoje. Eu tinha um monte de material, eu tinha atividades de aluno que já foram respondidas, e a mochila estava cheia. E eu queria colocar novas coisas, só que não tinha espaço para novas coisas porque as coisas antigas estavam ocupando esse espaço. Não tinha foco, muitas vezes não tinha espaço para o principal. Eu não tinha muitas vezes tempo. Agora, trazendo para a nossa vida, nós muitas vezes não temos tempo para Deus porque o nosso tempo está ocupado com outras coisas. Coisas que não têm mais função na nossa vida, não tem mais serventia, memórias, pensamentos, ideias, coisas que não nos levam para mais perto de Deus. E então eu cheguei à conclusão que eu preciso primeiramente tirar algumas coisas da minha vida para que exista espaço para o Senhor. E então eu comecei a fazer uma espécie de uma limpeza. Eu li um livro muito top da Isabela Camargo, que fala assim, dá um tempo. Ela fala muito sobre o tempo. E então eu comecei a analisar algumas coisas que, para mim, não tinham mais utilidade, não tinham mais função, não tinha mais necessidade. E eu comecei a tirar. E eu comecei a observar que não é que eu não tinha tempo, eu só não sabia utilizar meu tempo com qualidade. Sabe, eu gastava tanto tempo, às vezes, no YouTube, sem fazer nada, sem ter utilidade, sem ter serventia, só no short ali, rolando. E aí, quando eu comecei a analisar um pouco mais sobre essa questão do tempo na minha vida, sobre as histórias, sobre as pessoas que estão comigo, eu analisei que eu tinha, sim, se eu fizesse uma limpeza, sabe, nas minhas intenções, nos meus planos, nas minhas ideias, eu sempre teria um espaço. E não um espaço pequeno, um espaço grande, para que o Senhor coubesse e que eu consiga, sabe, na minha vida, viver plenamente. Porque às vezes a sua mochila está pesada, está sobrecarregada. Mas Jesus tem uma palavra que Ele deu e que serve para mim e para você. Ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando assim, vem para mim aqui que eu vou te mostrar o que tem serventia hoje para você e o que já não tem mais serventia. E então algumas pessoas vão se afastar, alguns planos não vão ser mais prioridade, algumas ideias vão te deixar, mas no final, se tiver Jesus, se tiver Deus na sua vida, por mais que fale, Jonathan, tem só Deus agora, pode ficar tranquilo. Todos os homens da antiguidade só precisaram de Deus para vencer. Não precisaram de grandes forças, de grandes estratégias, de grandes pensamentos. Às vezes a sociedade tem colocado em nós um pensamento que você tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter namorado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas às vezes só o que você precisa na sua vida de verdade é de Deus. E aí você vai conseguir, ir tranquilo, ir sossegado, ir de boa, e viver uma caminhada, uma trajetória da melhor maneira, da maneira que Deus sonhou para você. Então o meu convite para você agora é, pensa aí um pouquinho, o que é que está na sua vida que não tem necessidade, o que é que está na sua vida até hoje e não tem mais propósito, o que é que esses pensamentos, essas memórias, essas coisas. E eu sei que não é um computador que você bota lá, delete e vai tudo embora. Mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor, sabe, do nosso Deus, ele pode te ajudar a vencer esses pensamentos, a vencer essas crenças limitantes, a vencer tudo isso que está te impedindo, que está te cansando, que está te fadigando. Porque eu falo, você precisa de menos do que você tem hoje para você viver. Tá bom? Beijo. E não esqueça do pedido inicial. Assistiu até o fim? Assistiu. Vai comentar aqui agora e vai compartilhar também. Tá bom? E não se esqueça também de colocar na sua mochila essa frase. Você pode sempre ter mais de Jesus. E eu falo que pode, sabe por quê? Agora tem espaço. Tchau, tchau.